Olá, no programa Auto Retrato de hoje eu recebo o deputado Altair Moraes do PRB, que assumiu no último dia 15 de março o seu primeiro mandato aqui na Alesp. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. Senhor pernambucano, conta um pouquinho do seu início aí de vida. Tudo bem, Guga? Muito obrigado por convidar a gente. É um imenso prazer estar aqui, tá? Queria deixar isso bem registrado. O prestígio. Quer começar do começo, né? Exato. Então vamos lá. O senhor pernambucano. Pernambucano, recifense. Filho de policial militar. Isso. Sua mãe professora. Professora. Policial militar é uma professora. Bom, eu nasci em Pernambuco, Recife, em 1969, apesar de não aparentar ter meus 50, mas a gente já está aí. Mas o que acontece? Quando a gente, meu pai e minha mãe, ele criou a gente naquele regime bem nordestino, sabe? Pedindo a bênção, respeitando pai e mãe e sabendo nos posicionar como filhos. Aquela rigidez, valorização da família. Uma rigidez boa. Uma boa rigidez, né? Lógico. Que hoje em dia a gente não tem tanto respeito de pais com os filhos, nem filhos com os pais. Então a gente foi criado desse... Muitos irmãos, deputado? 4 irmãos. 4 irmãos. Na verdade eram 3 e mais um de criação, meu irmão, claro, e veio depois de 20 anos depois, e a gente adotou o André, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa família. Então, muito cedo, meu pai começou a viajar muito, era militar, e a gente começou a conhecer vários lugares, né? Pequenininho já, a gente foi para lugares maravilhosos, que eu tenho certeza que você deve conhecer. Calumbi, você já ouviu falar de Calumbi? Não conheço, deputado. Eu já vejo que você não é uma pessoa viajada, né? A gente já vê isso. Onde fica Calumbi? Calumbi é o interior de Pernambuco, entendeu? Fica perto de Serra Talhada. Morei em Birajuba, você conhece Birajuba? Também não, deputado. O problema de não ser viajado é esse, Pois não conhece essas coisas grandes. Pois é. Então a gente morou em Birajuba, morei em Calumbi, morei em Altinho, entendeu? Todo o interior do estado a gente foi morando e o interessante... Pela carreira do seu pai. É do meu pai, exato. Militar. E o que eu muito aprendi nessas andanças com meu pai foi o seguinte, eu aprendi muito isso. Desde criança que meu pai dizia assim, olha, se eu pegar uma pedra e disser que é pedra. Mas se eu disser que é pau e for pedra, você vai dizer que é pau. Você entendeu o quê? Falei, não, pai, já entendi. Se eu disser que é pedra, é pedra. Se que é pau, é pau. É pau. Então eu aprendi esse respeito de pai com os filhos e o filho com o pai, entendeu? E o que é que a gente viu? Herdar os valores. Herdar valores, as coisas que realmente são boas. Sim. Sabe, eu fui criado nessa época que meu pai puxava minha orelha, minha mãe me dava boas palmadas, mas eu não odeio meus pais. Eu amo, claro. Eu valorizo, porque eu sei que foi bom para mim, entendeu? E durante muito tempo a gente morou no Nordeste, no interior, sempre estudando em escola pública, nunca estudei em escola particular, sempre em escolas públicas, escolas do governo, que eram muito boas, por sinal, a educação era muito boa, e a gente foi crescendo nesse ritmo até a minha adolescência. Na minha adolescência aconteceu algo muito interessante. Eu comecei a tocar violão. Comecei com os amigos na rua e tal, e tocava, o pessoal gostava que a gente cantava e tocava. Comecei a tocar na noite. Uma certa época comecei a tocar na noite e, bem mais novo, com uns 10 anos, eu comecei a treinar karatê. Exato, isso é uma passagem importante muito importante, da sua vida, porque as artes marciais ela trazem, acima de tudo, disciplina. Exatamente, exatamente. E eu fui fruto de um projeto chamado Projeto Rondon. É muito antiga, era um projeto do militarismo, mas muito bom. Conhecido muito na conhecido, época. Isso, Exato. muito conhecido na época. Difundido nacionalmente. Nacionalmente, exatamente. E no Nordeste era muito forte. Então, legal a gente até contar um pouquinho o que era o projeto. Né? O Projeto Rondon, eu não sei os detalhes exatos do projeto, mas eu sei que me fez muito bem, Correto. Porque era um projeto que era criado pelo militarismo na época, mas que atendia a juventude que vivia ociosa, que não tinha muito o que fazer e não tinha condições de fazer algo. Por exemplo, eu não tinha condições de pagar a minha academia de karatê, entendeu? E eu comecei a treinar karatê no Projeto Rondon. Legal. Comecei a treinar karatê, fiz vôlei também, joguei um tempão de vôlei. Sua altura permite, né? Joguei. 1,82. 1,82, entendeu? Dá pra jogar, né? Eu sou da terra do Pampa, né? Do Marcelo Negrão, o vôlei no Recife é muito forte, né? Cheguei a jogar com eles na praia também. Então a gente começou a jogar vôlei e fazer o karatê. Com o tempo, a gente foi se aperfeiçoando e eu entrei na seleção pernambucana de karatê. Entendeu? Tem até umas fotos aí. Ó. Correto, no vídeo. Isso aí sou eu que estou batendo, tá, pessoal? Não é eu que estou apanhando, não. É bom deixar bem claro. Eu só trouxe os que eu estou batendo, porque eu estou apanhando, eu não coloquei nenhum para não passar vergonha.
Entendeu? Então tá a gente aí na época, E o senhor né? chegou a disputar campeonatos e tudo mais? Cheguei, sim. Fiquei na seleção pernambucana 10 anos na seleção. Eu fui decacampeão pernambucano e fui decacampeão Quer norte-nordeste. dizer, isso a gente fala do seu início de adolescência até a idade adulta já no karatê, né? Exatamente. Eu ganhei 10 anos consecutivos, tanto campeonato aí já bem mais novo, né? Com estado de decomposição, que eu era bem magrinho, entendeu? Mas a gente ficou 10 anos competindo na seleção pernambucana e fui decacampeão pernambucano, fui decacampeão norte-nordeste. Aí comecei a fazer as competições a nível nacional, aí fui campeão brasileiro e fui crescendo na carreira como Quer atleta, dizer, né? deputado, me perdoe, até 10 títulos para um competidor num estado. O senhor foi uma lenda lá no karatê, né, No deputado? Pernambuco realmente. Exato. Até hoje eu acredito, eu procurei saber, ninguém bateu. Quando Ninguém... o cara é bi, tri, tetra, mas Deca foi difícil, Deca até hoje ninguém chegou, acho que eu dei bem sorte aí. Exato. Então a gente foi decacampeão norte-nordeste também. Não só no estado, mas na região norte-nordeste. Nós fomos decacampeões também. E entramos na seleção brasileira. Nessa época, olha que coisa engraçada. Nessa época, eu sempre gostei muito de dançar, o nordestino gosta de dançar, né? E eu comecei a fazer aula de dança e tal, e comecei a dar aula em academias de dança, entendeu? Dei aula de lambada, de forró, aeróbica, dei muita aula aeróbica, fiz muito axé, dei aula de axé nas academias, dei aula de musculação e dei aula de karatê. Então era engraçado, eu ia para academia, de manhã chegava cedo, aí dava aula de step. Quer dizer, o senhor era um educador físico. Aí dava aula de step, saía do step e ia dar aula de aeróbica, ginástica aeróbica. Aí eu dava aula de ginástica, depois tinha dança de salão. Eu ia lá, pegava e ia lá dançar. Atividade física. Aí o pessoal dizia, pô, não entendo esse cara, rapaz. Aí acabava a aula de salão, eu colocava o kimono e ia dar aula de karatê. Os caras, como assim? Mas é que eu sempre fui muito envolvido com o esporte, sempre gostei muito. E aí a gente se dedicou bastante nisso. Depois de um tempo eu coloquei uma academia, fui proprietário de uma academia. Deputado, qual o legado que o esporte trouxe para sua vida? Olha, só bom. O esporte me ensinou muita coisa. O esporte me ensinou perseverança. O esporte me ensinou respeito com o adversário. Porque a gente não pode se sentir melhor do que o outro. Eu posso até me dar bem numa competição, mas na outra eu posso perder. O esporte ensinou a gente a ganhar, mas acima de tudo ensinou a perder e perder de cabeça erguida. Porque perder nunca é bom. Eu não conheço uma pessoa no mundo que ame perder. Não vi ninguém, perder, que legal, perdi, deixa eu comemorar a derrota. Não existe. Ninguém gosta de perder, ninguém é preparado para perder. Mas a gente tem que aprender a perder. Sim. A perda faz parte da vida de todo mundo. Sim. A gente está perdendo toda hora, né? Sim. Estou perdendo o fio de cabelo que está aqui, ó, tem um buraco desse tamanho. Estou até com raiva. Perder é uma palavra que está no nosso dia a dia. E a gente tem que aprender isso, o esporte me ensinou isso. É quando a gente perde peso. Né? Exatamente, que já é uma perda boa, tá? Exato. Muito boa. Exato. Mas a gente diz assim, o esporte me ensinou a perseverar por um objetivo, porque quando a gente chega no nível da seleção brasileira, por exemplo, viajei para outros países, competi também. Quando a gente chega no nível de competição muito alto, a gente começa a sacrificar muito a nossa vida por um objetivo. O grande problema de muita gente hoje é que não se quer fazer sacrifício para alcançar o objetivo. As coisas são muito fáceis, as pessoas querem facilidade. Facilidade não existe. Então tudo tem dificuldade, tudo tem luta. E eu aprendi muito com o esporte. Entendeu? De perseverar no objetivo. Eu treinava anos, só para você ter uma ideia, uma competição de karatê dura 2 minutos. Sim. 2 ou 3 minutos quando é uma final. Hoje eu acredito que já mudou as regras. Se você perder a concentração, foi um trabalho... Hoje uma final grandiosa são 5 minutos. Então você treina 1 ano, 2 anos, compete, ganha competição, faz um monte de coisa para 3 minutos você resolver todo o treinamento de uma vida. De uma vida. Então, isso me ensinou muito, sabe? Em a gente perseverar e ter esse espírito aguerrido e saber o seguinte, nós vamos competir, se vai ganhar eu não sei, mas a gente vai competir. Se perder, levanta a cabeça, dá a volta por cima, joga poeira e vamos para outra competição. A vida é vida que segue. Exatamente. Então aprendi muito isso com o esporte, valorização das pessoas, aprender a vencer com humildade, com o pezinho no chão, sem se sentir melhor do que o outro porque ganhou, porque depois a gente pode perder. Então, o esporte me ajudou muito na ressocialização. Os amigos que eu tinha, para você ter uma noção, eu perdi 4 amigos. 3 para o tráfico. E 1 foi preso depois. E infelizmente agora faleceu. Então, olha o legado que o esporte me trouxe. Sim. Eles não entraram na mesma carreira e terminaram se perdendo. Então, eu tenho uma visão muito preocupada com a juventude, sabe?
com esporte, com cultura, com lazer, com educação, para que a gente possa tirar esse pessoal de onde está e ter uma carreira brilhante pela frente, né? Agora, deputado, e essa veia artística? O senhor falou que tocou na noite, etc. Fiz teatro, fiz peça de teatro. Como funcionou isso na sua vida? Olha, é uma coisa natural do nordestino, né? Eu costumo dizer que nordestino não nasce estreia. É uma coisa lá. Então, é uma coisa natural da gente. Alegria, alegria, né? Eu sou alegre, eu sou Exato. falante. Eu sou, você deixar que eu vou falar aqui até amanhã. Se tiver programa, a gente vai ficar fazendo aqui até outro dia. Porque o nordestino é assim. O nordestino é falante, é comunicativo por natureza. E a raiz artística do Nordeste é muito forte. Tanto na representatividade da cultura, do esporte, do lazer, mas da música, entendeu? Então, isso entrou muito na gente. E eu sou apaixonado pela cultura, pelo esporte, pela educação. Então, a gente fez teatro há muito tempo, a gente foi tocar na noite, tocava em roda de amigos. Hoje, minha filha canta muito, toca muito, pai coruja, né? Mas já foi convidada até para cantar em alguns lugares. Meu filho toca muito, então a gente tem um bom relacionamento em casa. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos e um bruguelinho chamado Arthur, que é o meu netinho. Seu netinho. Tá com 6 meses. 6 meses, que legal. Então, o que acontece? A gente ficou esse tempo todo assim na noite, dando aulas, muito tempo. Coloquei uma academia, depois coloquei uma pizzaria. Aí tinha dia que a gente era tudo. Eu saía do treino, tal, ia para a pizzaria, voltava, na própria pizzaria eu tocava também. Aí os caras, vem cá, você não vai ter funcionário não, porque você está fazendo tudo aqui. Mas era que eu gostava de dar atenção a gente. Olha aí, aqui, tá a vendo? gente pode ver no a vídeo. Sandra, minha esposa. E o netinho. Meu netinho aí, Arthur. Arthur, nome de príncipe, de rei. Que legal, hein? Bacana, família. E sempre fui muito família. Sempre... O senhor casou jovem? Casei jovem, casei com 22 anos. 2 anos. 22 anos, graças a Deus. Eu acho que... Então vai aí para 28 anos de casamento. De casamento, entendeu? Eu acho o seguinte, hoje em dia existe uma cultura de um negócio de ficar, né? Fica ali, fica aqui, fica ali, termina ficando sem ninguém. Né? Fica e não fica. E não fica. Né? Eu tenho muito, eu agradeço muito a Deus pela escolha da minha esposa. Tá aí a foto. Joe. Esse aqui é Joe. Joe, meu cachorro, 11 anos comigo. Esse é o Capitão Caverna. O apelido dele é Capitão Caverna porque ele tem um humor maravilhoso, sabe? Tem hora que ele está sorrindo para você, tem hora que ele está te mordendo. Mas a gente ama Joe com o jeitinho que ele tem. É o meu Capitão Caverna. Amo animal também, gosto muito. E a gente foi crescendo nisso e a gente aprendeu muito a respeitar a família, sabe? Para mim não tem nada mais sagrado no mundo do que família. Não tem nada mais sagrado no mundo do que família. Eu, certa vez... esqueci de falar. E o senhor se casou em Pernambuco? Casei em Pernambuco, casei com a pernambucana, né? Certo. Era professora também de ginástica aeróbica, dava aula de ginástica aeróbica, musculação. Vocês se conheceram no momento na academia. Na academia. A gente já se conhecia, eu dava aula numa academia e ela dava aula em outra academia, né? A gente se conhecia assim de aulas e fomos dar aula na academia junto e tal, mas por incrível que pareça não rolou nada, assim, a gente só se conhecia mesmo e... Aí entra a parte religiosa. Quando foi essa mudança, ou melhor, quando o senhor resolveu se dedicar a ser pastor? Então, primeiro foi minha mãe, né? A minha mãe, ela começou a ir na igreja por causa de um problema de saúde muito sério e por causa da separação do meu pai. Eles se separaram à época, ele foi morar com a mulher em Altinho, em outro lugar, e a família sofreu muito, a gente passou fome. Eu comecei a trabalhar... Sua mãe e seus irmãos? Ficou minha mãe e meus irmãos. Nós passamos fome, nós fomos sustentados por vizinhos. Então, sei o que é sofrer. Eu comecei a trabalhar mesmo com 11 anos de idade. Com 11 anos eu já estava trabalhando pela necessidade. Entendeu? Meu irmão, com 12, que é mais velho que eu, trabalhava numa loja e comentou que tinha um irmão que precisava trabalhar. E eu, com 11 anos, comecei a embalar ferragens. Comecei a fazer embalagem de ferragens, de facão, de não sei o que e tal, com 11 anos de idade, para sustentar a minha família, para ajudar a minha mãe a comer, aos meus irmãos a comer. Minha mãe saía para vender as coisas e eu saía para trabalhar. Com o trabalho foi com 11 anos de idade. Com 11 anos. Não morri não, tá? Tem gente, não deve não. Eu concordo que a criança tem que estudar, isso aí eu sou de pleno acordo, se o pai tiver condições, realmente, banque o estudo dos filhos. Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos, estou vivo. Não parei de trabalhar até hoje, nunca vi ninguém morrer. Claro. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo por causa dessa briga, dessa separação entre meu pai e minha mãe. E a gente sofreu muito com isso. Eu dizia uma coisa para minha mãe, um dia que eu casar com a mulher, eu vou casar e só vai separar a morte.
porque eu não quero que... Porque você tinha isso dentro de dentro você, de mim. né? Eu não quero que a minha esposa, meus filhos, passem o que eu passei. Sabe, para mim, casamento é para a vida toda. Para mim, casamento é... Por isso que tem que se pensar bem, sabe? Quer namorar? Namore 300 vezes, meu filho, mas case certo. Quando você casar... Quando você casar, saiba que é para toda a vida, entendeu? É. Claro, vão ter desavenças, vão ter briga, vai ter... Cada cabeça é um mundo, mas... Me responde uma coisa, vou te perguntar. Então, agora você é o teu entrevistador agora, tá bom. Se você tiver um cortezinho no dedo, pois não, tá? E você chega para o médico e o médico diz assim, olha, a gente pode fazer um tratamento nesse dedo, vai ser um tratamento muito ruim, vai ter injeção, vai ser dolorido demais, ou a gente vai amputar o dedo. O que é que você quer? Eu queria o tratamento. Pois é, tem gente que não faz isso no casamento. A pessoa quer amputar. Ela quer amputar, sabe? O primeiro problema que tem, a primeira briga, as contendas que existem naquele casamento, já amputa, já corta, em vez de tratar. Então eu prefiro tratar, porque depois fica bom. Eu não quero perder um dedo, né? E muito menos uma esposa. É verdade. Então eu acho isso muito importante. Quando a minha mãe foi para a igreja, quando a minha mãe foi para a igreja, ela foi mais para lutar pelo casamento e pela doença. Ela tinha um problema de estômago muito sério, cuspia até sangue, tudo, estava muito mal. E convidaram para ir na Igreja Universal. E ela foi na Igreja Universal do Em Deus. E lá ela foi curada, recebeu uma oração, foi curada. Depois de um tempo, ela orando, meu pai voltou para casa e eu comecei a ver a paz dentro de casa. Quer dizer, o seu pai ele voltou para sua mãe, Voltou. E eu comecei a ver paz, eu comecei a ver a mamãe... Minha mãe era meio estressada, nervosa, claro, por tudo que tinha acontecido, sofrimento, com 3 filhos para criar. Depois veio o André, né, que é meu irmão de criação. E a minha mãe estava muito feliz. Eu não entendia, meu pai não tinha voltado ainda. Ele passou 2 anos fora. Mas ela tinha paz entendeu? Ela tinha paz. Coisa que eu não tinha visto nem quando meu pai estava em casa. O semblante da minha mãe era diferente, o amor dela era diferente, a dedicação dela era diferente. Isso começou a me chamar a atenção. Eu comecei a ficar, um período da minha vida, eu comecei a ter muitas alucinações à noite, era muito perturbado, comecei a ter insônia. Virou um inferno na minha cabeça, mesmo com toda a vida que eu tinha. E eu contraí uma doença, uma enfermidade muito séria na garganta. Eu perdi 11 quilos. Saí da seleção, deixei de trabalhar, perdi 11 quilos. Eu cuspia sangue e pus todos os dias. Comecei a fazer tratamento no médico, nem o médico sabia o que era. Pensou-se na época que era um tipo de câncer raro, não conseguiu detectar. Moral da história, no leito de dor, convidado por uma vizinha, eu fui na igreja também. E lá eu recebi uma oração. E num dia que eu recebi uma oração, veio a cura. Eu fiquei curado. Não tem como questionar que Deus existe, que a fé não existe. Eu respeito a opinião de todos, mas eu sou muito convicto da minha fé. E aí eu disse, cheguei naquele lugar, vou continuar meu caminho aqui. Daquela forma. Era muita falta de sabedoria minha não permanecer, né? Então, o que é que eu disse? Eu disse, eu nunca vi isso, como é que pode? Saí falando, eu não estava falando. Durante 2 semanas, eu não falava. As pessoas chegavam perto de mim... ninguém descobriu o que era. Não, nenhum médico, ninguém. As pessoas chegavam perto de mim, elas se afastavam, porque era podre. Ninguém tinha condições de ficar dentro do quarto comigo. Você tem noção do que é isso? Então, em um dia, em uma oração, eu fiquei curado. Em uma oração. Bom, já estou na Igreja Universal há mais de 28 anos. 28 anos, mais ou menos o tempo que o senhor é casado. Mais ou menos o tempo que eu sou casado. E essa história aí, muitos estados, o senhor morou em muitos lugares. Como foi sua história para chegar em São Paulo? Conte um pouco pra gente. Então, aí eu entrei, fiquei um tempo na Igreja Universal e me converti ao Evangelho e tal. E me deu uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, porque eu fui ajudado. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, poxa. Fizeram bem para mim, por que eu não vou fazer? E eu comecei a ter esse chamado para a obra de Deus, para fazer o bem às pessoas, e comecei a ingressar na vida missionária, fazendo muito trabalho com a juventude, com jovens. Então eu comecei a ir para a rua, comecei a entrar nos guetos, nos lugares mais difíceis de entrar. A gente entrava e conversava com jovens, e levava para a igreja, e aconselhava, e cuidava, e fazia o trabalho social, e tentava ver colégio, tentava ver trabalho, sabe? E foi muito tempo assim, foram 22 anos assim, na verdade. E aí a gente começou a fazer um trabalho de ressocialização nos presídios,
A gente começou a ir nos presídios, dar mensagem para os presos, presidiários, e aconselhamento, e oração, e mostrar que valia a pena ele mudar de vida, e graças a Deus, hoje tem vários que eram presos, e hoje são pastores, outros são empresários, outros estão formados, e que tinham uma vida no crime. Então eu acredito muito na mudança do ser humano, sabe? Eu não estou falando aqui de religião somente, não. Toda a parte social que a gente aprendeu. É muito interessante, o senhor na sua trajetória junta esporte, a religião, né? Quer dizer, exatamente, fatores que contribuem muito para o crescimento das pessoas. Exatamente. Então não é só o religioso, sabe? Mas é o aconselhamento, é o trabalho social, e a gente fez isso durante 22 anos. Nesses 22 anos que a gente ficou de pastor, aí eu fiz muita coisa. Aí eu apresentei um programa de TV, pois apresentei... numa das maiores emissoras do Brasil, na né? Record. Conta um pouco dessa experiência. Exatamente. Fala que eu te escuto. Apresentei programas... o Fala que eu te escuto, que é um programas muito conhecidos na Record. Fui apresentador do Fala que eu te escuto. Fiz 15 anos de rádio, né? E além do Fala que eu te escuto, eu fiz muitos outros programas também da Igreja Universal, em várias emissoras. E esse tempo que a gente passou foi muito bom, porque eu andei por muitos estados, né? Eu saí da minha cidade natal, de Recife, como pastor já, fui para Natal, Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte eu fui para Sergipe, de Sergipe fui para Bahia. Da Bahia eu voltei para a minha cidade novamente, para Pernambuco. De Pernambuco eu vim parar em São Paulo. Aí vim parar aqui em São Paulo e aqui eu... Quantos anos da primeira vez em São fiquei Paulo? 5 anos e pouco, quase 6 anos. Eu fiquei aqui em São Paulo fazendo o trabalho missionário, todo esse trabalho que a gente estava fazendo já, tanto na igreja como também o trabalho social, nos presídios e com a juventude e tal. Muito envolvido com a política, sempre fui. Sempre gostei muito. Pois é, aí vem a pergunta, onde o senhor falou, olha, eu preciso me candidatar para poder colaborar, e de que forma o senhor acha que pode colaborar? Como é que a gente chegou? A gente chegou o seguinte, eu passei 6 anos aqui e fui transferido para a Bahia. Chegando na Bahia, eu fui coordenador do PRB, do partido. Fui um coordenador político também, fiz o trabalho que tinha que ser feito, e aí muita gente dizia, pô, você tem que ser deputado. Pô, você tem que ajudar. Eu nunca despertei para isso, honestamente, nunca tive o plano, o projeto de um dia estar aqui na Lesp, nunca em tempo algum. Minha intenção sempre foi trabalhar para as pessoas, sempre foi ajudar as pessoas. E quando eu voltei novamente aqui para São Paulo, teve uma aclamação. As pessoas que me conheciam, de trabalhos sociais, os ex-presidiários, os jovens, que hoje não são tão jovens assim, já tem muitos casados e estão vivendo muito bem. Começou aquela aclamação, por ser deputado, a gente precisa de um representante, nós temos que ter pessoas assim e tal. E eu nunca despertei para isso. Até um dia uma senhora segurou na minha mão chorando e falou assim, poxa, pastor, por favor, entra na política. E aquilo me tocou. Ela disse assim, imagina, o senhor com todo o trabalho missionário, o trabalho que é feito pelas pessoas, imagina se o senhor tem um cargo público. Como o senhor não vai poder ajudar? O senhor pode fazer mais, né? Pode fazer mais, sabe? Pode usar a máquina para ajudar as pessoas. E aí deu o estralo. Eu disse, eu vou entrar. Aí o senhor eleito com 86 mil votos, né? Como o senhor vê o seu mandato agora na Lesp a partir de agora? Tudo muito novo. Quais os principais eixos? Primeiro família, base de tudo, né? Primeiro família. Eu sou um defensor acirrado da família, me coloco como guardião da família, dos bons costumes. Eu vou lutar muito por isso, pode ter certeza disso. E, claro, o esporte, que é uma bandeira que eu já trago há muito tempo, para a ressocialização, porque o que a gente vê aqui é o seguinte, a gente vê uma juventude perdida, uma juventude que está aí no tráfico, muitas vezes sendo arregimentada pelo tráfico, sem ter muito o que fazer, para onde ir. E a gente vê poucas políticas públicas voltadas para o jovem, para a criança, sabe? Eu não digo só no esporte, mas na cultura, na educação. E eu tenho muito esse viés assim de ressocialização. Eu creio muito, muito, mas muito na transformação do ser humano. Eu creio muito nisso. De verdade, eu creio demais nisso. E durante esses 22 anos que eu tive de carreira missionária, a gente viu isso. Nascer em muitas pessoas, eu sou fruto disso. Então, hoje como deputado, a nossa bandeira vai ser os bons costumes da família,
o esporte como ressocialização, sou um lutador pelos direitos da mulher. A gente vê o feminicídio muito grande, me preocupo demais, temos projetos já voltados para isso, que vamos colocar, e vamos fazer um trabalho, pelo menos, não vou dizer melhor que ninguém, que seria muito prepotente de minha parte, mas eu vou dar o melhor de mim. Deputado, eu quero dizer que não vão faltar oportunidades para o senhor participar aqui na TV Alesp, mas esse programa chegou ao final. Eu quero agradecer a sua presença. Já acabou, é? Já acabou, foi rápido. rápido. Eu posso vir um dia né? tocar um violãozinho aqui? Claro, deputado. Ah, joia, então fica. A casa é sua. Eu fico devendo, tá, Guga? Muito obrigado pela sua participação. No programa Autorretrato de hoje, eu contei a trajetória do deputado estadual pelo PRB, Altair Moraes. Este e outros programas você pode rever no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.